Estamos de volta para mais uma transmissão de Orion, mensageiro falando. Bom, uma das coisas que eu tenho sempre falado por aqui, as pessoas, quem já me conhece já sabe que eu não sou um adepto das escrituras, como eles ditam como sagradas, porque ao meu ver existem muita incoerência ali, né? Muitas incoerências existem ali. Então, o que acontece? Eu trouxe um áudio que eu não vou exibir o vídeo, mas vou mostrar o áudio para que a gente analise o que está sendo dito aqui, para a gente ver se faz sentido na nossa vida, né? Para quem me conhece e quem já assistiu alguns vídeos aqui no nosso canal, sabe que eu não sou adepto da Bíblia porque existe muita coisa que não explica o mundo que a gente vive, né? Como eu já falei em outra ocasião, se a gente for olhar, por exemplo, o, a mitologia suméria, né? Que trata dos deuses Anunnakis, né? Que são os Nibiruanos, a gente vai ver que toda a história que tem ali dentro, como a gente já discutiu isso aqui em live, né? Em alguns vídeos, tem muitas coisas que estão presentes na mitologia sumeriana que você observa uma existência na Bíblia, mas com o mesmo enredo, só mudaram alguns aspectos ali. Um exemplo, o Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden, onde os primeiros humanos foram colocados, Adão e Eva, na mitologia sumeriana, esse local se chamava Jardim do Edim. Edim era o nome do jardim que os Anunnakis usavam para testar os seus experimentos genéticos, né? Então eles combinavam os seus genes com os genes de seres mais primitivos, né? Até formar isso que a gente conhece como ser humano. E quando se trata de Adão e Eva, na mitologia dos sumérios, a gente tinha ali como o primeiro, né? Que na verdade quem foi criado primeiro foi Adamo, né? Adamo foi o, um dos primeiros, na verdade, né? Ele não foi o primeiro, que o primeiro foi aqueles que chamaram de Nefilins, né? Aí você já vai ver que já vai misturando um monte de outras coisas aí, né? Que os Nefilins também estão presentes na mitologia dos Anunnakis, mas ele tem duas fases distintas, né? A gente tem os primeiros que foram criados, os primeiros seres humanos, que eram grandes, burros e não conseguiam se reproduzir, né? Até chegar no Adamo, então foi um processo evolutivo de muitas alterações genéticas, né? E aí após isso, criou-se Adão. E após isso precisava que liberasse, né, uma forma com que eles se reproduzissem, né? Então eles foram lá e criaram três fêmeas, né? Três mulheres, né? Uma delas se chamava Eva. E elas foram colocadas no Jardim do Éden, no Jardim do Éden, né? Que era o paraíso, né? Onde os deuses costumavam descansar, né? Nos seus momentos de lazer e tal. Então eles ficavam lá. Só que Enki, Liu, não me lembro, nunca lembro quem que estava à frente ali daquilo, tudo que estava acontecendo, não entendia porque eles não se reproduziam, né? Então, Inanna, que foi a deusa que trabalhou nesse processo genético, ela colocou a questão que enquanto eles não conhecessem a sua virilidade, eles não poderiam se reproduzir, né? Até porque eles foram criados para que eles pudessem substituir os deuses ali naquele extrativismo de ouro atômico, né? É uma das teorias que eu não acredito muito, até porque isso aqui era um planeta água, né? Então tem toda uma história, tem uma live aqui que a gente falou disso daí. Provavelmente tem algum corte aí na trilha do Liberte-se, mas eu não lembro que vídeo foi. Tem vários vídeos aí. Então, assim,
aquilo que a gente conheceu como a serpente na Bíblia, que foi lá e ofereceu fruto proibido e tal. Na mitologia sumeriana não houve nada disso, né? Simplesmente eles foram lá, alteraram uma coisinha genética neles e eles quando acordaram, né? Que a Inanna fez isso quando eles estavam dormindo, né? Então foi lá, aplicou uma coisinha genética neles e eles acordaram no outro dia já enxergando a virilidade, aí você sabe, né? A curiosidade vai vindo, eles começam a pensar para que aquilo lhes serve e assim vai indo, né? Até eles descobrirem o real motivo. E assim começa a reprodução humana. Mas enfim, não vou me alongar muito. Vamos escutar esse áudio aqui, que é de um compilado onde esse cara falou algumas coisas que é um pouco daquilo que eu já falei aqui. É bom a gente trazer uma coisa diferente também, né? Vamos lá. 3 coisas que me chamou a atenção no universo. Primeira coisa, o Deus é o ser superior, confere? A tudo. Porém, ele não conseguiu controlar uma rebelião no céu. Tá na Bíblia. Não foi eu que inventei nada. Ele teve que chamar Miguel, Gabriel, desce a porrada desses caras. Aí mandaram esses caras pra onde? Pra terra. Terço do céu foi despencado pra terra. Show. Quando chegou aqui, Deus criou o quê? O Adão e Eva. Foi o que o bicho ruim fez? Foi lá e perturbou de novo. Então não teve controles no paraíso. O ser supremo não controlou essa infiltração no paraíso, que teve o pecado original. Aí multiplicou o povo na terra. Aí deu errado. Afoga todo mundo. Não teve controle sobre a população. Perfeito. Aí quer que se me leva? Camarada, quem veio aqui foi Deus ou foi um visitante universal? Porque isso não é característica do Deus que a gente tem como ser superior, onisciente, onipresente. Não é. É característica de uma missão no planeta Terra, onde eles pegaram o humano, modificaram, que é que diz os sumerianos, várias tradições, e perdeu o controle. E a Bíblia relata exatamente isso. Só que a igreja católica foi lá, não, isso foi Deus Supremo, você tem que ter medo por causa disso, aquilo, aí tocou o zaralho na mente do homem, que ele não sabe o que é Deus, o que é um visitante, o que é pecado e o que é só H para fazer medo à humanidade. Então, cara, o negócio é tão estranho que Deus, na época do Velho Testamento, era Jeová. E Cristo Jesus é filho de quem? De Deus. Mas ele nunca falou de Jeová. Não tem nenhuma palavra de Cristo falando, eu sou filho de Jeová. Se Jeová era o Deus, por que é que Cristo Jesus não falou, meu pai Jeová, que ajudou Moisés? Não fala. Ele não, nem um minuto ele fala que Jeová, e nem os apóstolos falam que Jeová era Deus. Interessante. É impressionante, né, cara? Guerra no céu, pau comeu. Guerra no paraíso, pau comeu. O ser humano deu tudo errado, porque gigante, esses seres transou com as mulheres, nasceu gigante, aberrações, os quimeras, mata todo mundo afogado. Aí vem um camarada chamado Enoque, que é um profeta pré-diluviano. Ele conversa com esses seres. Esses seres pegam Enoque e leva para fora da Terra. Enoque foi o primeiro humano a descrever a Terra, que ele era azul, não sei o que mais lá, e ele descreveu o sistema solar todinho. Ele foi o primeiro humano a sair. Aí teve o caso de Jonas. Jonas rebarbou, não queria cumprir a missão do anjo lá. E Jonas foi engolido por uma baleia. Só que ele passou 3 dias dentro da baleia. Nenhum humano fica dentro da baleia 3 dias e fica vivo, porque o ácido vai te comer. Só que ele falou que dentro da baleia, não sei o que, ele começa a descrever a baleia. Então, cara, essa porra não é uma baleia, isso é um OSNI, um objeto submergível não identificado. E ele foi solto lá na missão que ele tinha que cumprir. Quase, tu olhar, eu olhei no mapa, dá quase 1000 quilômetros. Então, cara, mas a baleia não sai do mar e vai pra terra, não. Só que ninguém para pensar isso. Eu pesquisei, cara, ele foi bater lá na missão que ele tinha que ir. Só que não tem nada a ver mais com o mar, não tem como é que ele chegou lá? Essa baleia é essa? Ou seja, essa coisa pegou ele, guarneceu, que a gente vê aí nos relatos, não é isso? Isso é Jonas, tá na Bíblia. Então muita coisa que a gente chama de mistério é ignorância nossa, ou falta de conhecimento, ou falta de acesso. Bom, então por aí a gente já pôde ter uma noção, né, daquilo que a gente sempre fala aqui. A gente pôde escutar um cara falando aí uma das coisas bem interessantes a respeito da Bíblia, que a Bíblia, tipo, é um livro que não coincide com a realidade, cara. As coisas que estão ali são completamente diferentes daquilo que a gente enxerga no mundo, né? Eu sei que já teve, eu já estou acostumado, né? Sempre tem pessoas que passam por aí deixando uns comentários, né, dizendo que é um absurdo um canal desse falar sobre essas coisas, mas vamos tirar o viés, né, de doutrinas religiosas que as pessoas seguem e vamos olhar para o que realmente está na Bíblia, né? Da mesma forma que eu expliquei outro dia aqui, que eu falei para uma pessoa que na Santa Ceia tinham 12 homens e uma mulher, nossa senhora, cara, os cristãos, né, que eram os meus amigos da Igreja Católica, meu amigo, foi um reboliço, que eu estava ficando louco, que não existe isso, até que eu estive na casa de um deles, e andando pela casa, vendo uns quadros ali, olhei, achei
Eu falei para ele, cara, eu não disse para você que o universo ia me trazer aquilo que eu queria para poder te mostrar? Porque eu tinha uma foto quando eu estive em algum lugar por aí, eu tirei uma foto de um quadro desse, só que eu não tenho mais essa foto, né? Tinha perdido naqueles tempos, né? E aí eu chamei ele, falei, ó, dá uma olhada nessa foto aqui, o que você tá vendo aqui? Ah, tá o pessoal aqui, Jesus e os apóstolos. Eu falei, não, você tem certeza que você está vendo Jesus e os apóstolos? Ele, ah, cara, eu tô vendo, né? Eu falei, bom, vamos dar uma olhada nessa pessoa que está à direita de Jesus aqui conversando com ele. Olha as feições dela, olha o rosto dessa pessoa. O que que te lembra? Aí ele chegou perto, deu uma olhada e falou, cara, mas tá muito estranho. Eu falei, olha nos outros apóstolos, cara. Percebe-se que todos eles têm uma feição amassando o rosto, o queixo, são com características masculinas. Olha até a face de Jesus para você ver. E olha o dessa pessoa que está do lado. Julga-se que é Maria Madalena do lado de Jesus. Então, se você olhar na imagem, você vai ver que é uma mulher. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? A gente acabou de escutar aí toda uma história que, assim, resumindo, é aquilo que eu falei no início desse vídeo. Eu sei que tem pessoas aqui que, né, que passam por aqui porque o algoritmo entrega alguns vídeos aí para algumas pessoas, e aí o cara chega aqui, pô, mas isso aí é loucura, esses caras falando isso daí. Eu não tenho nada contra quem acredita na Bíblia, gente. Como eu sempre digo aqui, é mais fácil você enganar uma pessoa do que convencer que ela está sendo enganada. Eu já falei isso aqui várias vezes. Às vezes as pessoas preferem ser felizes na mentira do que aliás, elas preferem sofrer na mentira do que ser feliz na verdade, entendeu? Elas preferem dessa forma. Então, assim, como é que a gente vai abrir a mente dessas pessoas? É pegando o negócio e, tipo assim, vamos olhar isso aqui, vamos entender o que é esse negócio aqui, cara. Porque, assim, ele falou uma coisa ali que eu falei isso aqui várias vezes ao longo desse canal e eu já recebi comentários absurdos aqui de gente questionando e falando que é um absurdo um cara como eu falar isso. Mas, gente, você acha mesmo que Deus vai se submeter aos homens? Nunca, nunca. Você pode procurar em todas as mitologias nórdica, todas, egípcia. Nunca teve um Deus que se subordinou ao ser humano. Nunca. Tirando meu fone aqui. Nunca teve um Deus que se submeteu ao domínio dos homens e falou assim: não, pode me crucificar aqui, pode me bater, me violentar, que eu tô aqui para salvar vocês. Pode procurar, eu desafio quem quiser procurar e me falar aí que Deus foi esse que fez isso. Nunca você vai encontrar, porque não existe, cara. Aí por que que Jesus simplesmente ia sair lá dos planos superiores e vir aqui, né? Como diz muitos, não vou dizer evangélicos nem católicos, mas muitas pessoas que dizem cristãs porque leem a Bíblia, né? Acredita que em sã consciência o cara falou: não, eu vou lá morrer para salvar vocês. Eu vou morrer na cruz. Gente, da onde? Não tem nexo um negócio desse, cara. Não tem nexo. Quem que vai se oferecer assim? Não, eu vou, né? Como eu já falei várias vezes aqui, ó. Você tá lá nos planos superiores. Aí o Deus Todo-Poderoso te chama e fala: Joãozinho, vem aqui. Tá vendo aquele planetinha chamado Terra? Tem uma rapaziada barra pesada lá. Eles não querem mudar, eles querem, sabe, tocar um terror mesmo. E eu tive uma ideia massa. Você vai descer lá, você vai chegar lá e vai falar para eles que você tá lá para morrer, para salvar todos eles. Quem que... Imagina você escutando um negócio desse, cara. Quem vai fazer isso, cara? Eu já falei várias vezes aqui, ó, vai num presídio então, chega lá e fala: ó, pessoal, vim aqui no presídio, quero que vocês me crucifiquem aqui, porque assim eu vou, né, salvar todos vocês, pobres almas doces que vocês são. Eu desafio qualquer ser humano nessa terra que vai fazer isso, cara. Não faz. Não faz. Me desculpe, mas pessoas de coração puro, elas são capazes de se sacrificar para salvar aqueles que eles amam. Mas eu nunca vi essas pessoas de coração puro se sacrificar para salvar, né, pessoas de má índole, cara. Me desculpe, mas eu nunca vi e eu tenho certeza que não é agora que eu vou ver.
O mundo tá aí, né? O laboratório Terra tá aí para quem quiser ver e tirar suas conclusões, para não vir dizer que, eu não vi, não acredito. Então tá aí, as opções estão aí para quem quiser ver. Então, quando eu digo que eu não acredito, não tem provas, cara. Eu acredito mais na teoria sumeriana do que na Bíblia. E eu desafio a vocês, peguem um dia um vídeo no YouTube, pesquisa lá, mitologia dos sumérios. Veja todos os vídeos primeiro. Veja os vídeos, analise, faça anotações. Se você já for um estudante, um cara já estudado da Bíblia, eu quero que você tire suas conclusões, porque você vai ver que tem muita coisa que a Bíblia plagiou justamente da mitologia sumeriana, né? Então não adianta vir aqui dizer que isso é loucura, tá aí, o livro tá aí, não fui eu que escrevi a Bíblia, tá lá, é só você procurar lá e ver, você vai analisar. E as pessoas que fizeram, né, tiveram o domínio sobre a Bíblia, né, eles fazem um bando de ritual aí, que eles julgavam pagãos, e eles praticam todo dia. Onde já se viu isso, cara? Você vai comer a hóstia porque isso que representa a carne de Jesus. Você vai beber o vinho porque representa o sangue de Jesus. Isso é coisa de canibalismo, cara. Da onde, cara? Eu nunca vi em nenhuma mitologia um deus arrancar o corpo dele e entregar para um ser humano comer. Não tem nexo nenhum nisso, cara. Vai olhar lá um monte de coisa. Eu vou rodar um vídeo aqui agora, porque eu estava esperando esse momento certo. Eu estou recebendo muitas informações aqui para que vocês vejam e tirem suas conclusões. Não precisa ninguém acreditar no que eu estou falando. Eu apresentei a minha colocação no início do vídeo, depois eu trouxe para vocês um cara falando sobre, né? Eu não coloquei o canal aqui nem nada para não dar ênfase para ninguém, para não envolver ninguém nas minhas questões aqui que eu apresento para vocês, mas tá aí no mundo da internet para você ver. Só pesquisar lá, teorias da Bíblia. Você vai achar um monte de vídeo de pessoas falando aquilo que a gente ouviu. Isso não é uma novidade, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar e pensar assim, cara, peraí, tudo bem, eu sou um cristão, faço todos os dogmas lá da minha religião, mas peraí, deixa eu dar uma olhada no que realmente trata aquilo que os nibiruanos faziam. Olha e veja se não faz sentido, cara. A Bíblia foi plagiada de toda uma cultura que eles julgavam serem pagãs. Eu vou mostrar um vídeo aqui agora, e você que gosta de, às vezes, me ofender nos comentários aqui, né? Eu vou deixar claro, isso aqui é um canal voltado para as pessoas que querem elevar o seu estado espiritual, de pessoas que querem olhar fora da caixa. Pessoas que querem, quando morrerem aqui, que chegar do outro lado, elas não serem enganadas para cair no golpe de novo para viver esse projeto Terra, entendeu? Para você ir para os planos verdadeiros, onde você vai ter uma vida plena, para não ser enganado para vir para cá. Pesquisa depois, eu já falei várias vezes, a própria cruz onde Jesus foi crucificado, onde eles julgam, né, que ele foi crucificado lá, é um cubo. É um cubo desmontado. Então, assim, não precisa ninguém acreditar em mim. Pesquisa na internet, pegue um cubo, desmonte ele e você vê o que vai virar. Só que as pessoas não, elas preferem ficar, né, jogando pedra e falando um monte de coisa. Então, assim, aqui eu sou um buscador da verdade. A gente busca trazer as informações para a gente levar aquilo que a gente está buscando de ensinamento aqui. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Esse eu vou mostrar mesmo, porque esse aqui faz sentido a gente visualizar, porque o que importa são as imagens, né? As imagens aqui vão ser muito importantes aqui para a gente. Deixa eu ativar o áudio aqui. Exibindo a captura, beleza. É isso aqui. Eu quero que você agora se atente em todas as imagens que você vai ver aqui. Aí depois você pode pausar tudo isso daqui e tirar suas conclusões. Aí você observa quais são as igrejas que utilizam alguns símbolos aí, né? Então vamos lá, deixa eu mutar meu microfone para não atrapalhar aqui.
Bom, então a gente viu aí, né? Eu vou deixar ele rolando aqui enquanto eu finalizo o vídeo. Eu só quero que você agora faça o quê? Pega e vai dando uma olhada nessas imagens que você viu aqui. Tem muitas outras, principalmente no segundo livro, terceiro, que são coisas muito de magia negra e um monte de coisas aí. Mas o primeiro e os últimos, cara, você vai ver inúmeros símbolos aí que algumas coisas, algumas tradições, algumas religiões utilizam. E principalmente, que você vai ver ali, o cubo de Saturno. Você viu lá no final do vídeo o tanto de cubo de Saturno associado à vida do ser humano. Então, a gente fala, fala, mas as pessoas não acreditam. Eu tô aqui para colocar um pontinho de reflexão na sua mente. Basta agora você, a partir do que você viu, interpretar e analisar e ver se faz sentido na sua vida. Quando eu digo que nós estamos sob o domínio de Saturno, aí ninguém acredita. As provas estão ali. Vários cubos espalhados nos vídeos, como a gente está vendo aqui agora, aonde a gente mostra que existe o sofrimento. Então aqui tem um monte de interpretação que a gente tem que analisar. Então assim, a gente tem que entender que aquilo ali já está mostrando para você a caminhada física que você vai passar pelo mundo. Tá tudo ali, ó, o tanto de cubo espalhado para todo lado. Desmonte um cubo e você vai ver o que ele se torna. Depois você tira as suas conclusões. Eu não preciso vir aqui para ficar enganando ninguém. Isso aqui são coisas que eu encontrei aqui para exemplificar para vocês aquilo que a gente fala aqui. São anos e anos, cara, estudando, buscando informação para poder abrir o terceiro olho, como se dizem por aí, para a gente, quando começar a ver as coisas, a entender que realmente aquelas coisas ali estão sendo mostradas para que a gente abra os nossos olhos, para que a gente entenda que a gente não está vivendo num planetinha de um Deus tão bonzinho como a gente imagina. Então fica aí para você essa reflexão, não vou me alongar muito, porque senão o vídeo vai ficar enorme. E aí a gente se encontra aí num próximo vídeo. Aproveite aí para dar uma olhada nesse vídeo que eu acabei. Eu tirei ele aqui para não ficar tudo aqui rodando repetidamente. Mas é só você olhar isso tudo aí que você vai ver, cara. Que realmente o mundo é muito mais do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que você conhece. Tem muitas coisas que estão ocultas e escondidas da humanidade. Por isso que quando eu digo que quando você procura se aprofundar no ocultismo, você acaba descobrindo uma série de coisas por aí. Bom, o mensageiro vai indo e a gente se encontra aí na próxima transmissão de Órion. Até a próxima.